Queridos, a paz do Senhor. Gentileza, abra comigo o seu exemplar da Bíblia Sagrada em Salmos, capítulo de número 46. Nós estaremos fazendo uso do verso 7. Salmos de número 46. Enquanto você se localiza, a Deus seja a honra, glória e toda a majestade. Depois também quero externar a gratidão no meu coração ao pastor Roberto, que tem sido um pastor, mistura de pai com pastor. Deus abençoe, Deus lhe recompense. Meu amigo pastor Osmarino, Deus lhe abençoe. Mais chegado que um irmão, prazer de ter aqui. Pastor Davi, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Pedro, Deus abençoe. E todos os irmãos que estão trabalhando de forma direta e indiretamente para que esse trabalho estivesse acontecendo e sendo realizado. Amém? Vamos ler o texto. Todos quando encontrar, digam amém. Nos diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Amém? Tome seu assento adorando ao nome de Jesus Cristo. Queridos, os Salmos de número 46 foram escritos pelos filhos de Coré. Haja visto que os Salmos é a harpa cristã dos judeus, que são divididos para suas ocasiões em específicos. Os Salmos é separado em duas divisórias. A primeira é conhecida e também chamada como Salmos de peregrinação, ou Salmos de romagem, de onde veio o termo romaria, que eram os cânticos que eram cantados pelos judeus que moravam fora de Jerusalém. Então, quando estavam se aproximando a fim de fazer parte das festas ligadas à tradição judaica, eles viriam com suas casas, suas famílias, suas equipes, cantando os cânticos de peregrinação até chegar na cidade de Jerusalém. A segunda repartição dos salmos era conhecida como Salmos dos degraus. Haja visto que o templo de Salomão fora construído em cima de uma grande montanha conhecida como Monte Moriá. Então, dentro das medidas específicas dadas em Êxodo 25, havia degraus para se chegar ao interior do templo. De forma mais específica, eram 12 degraus. Então, os cânticos dos degraus seriam as canções que seriam cantadas em cima desses degraus. Em cada degrau seria posicionado de forma muito específica e organizada 2 levitas, um em cada extremidade, e todos que se aproximassem a fim de consagrar ao Senhor, cultuar o nome do grande Yahvé, seriam recebidos com essas canções chamadas de Cântico dos Degraus. O templo de Salomão também havia, dentro das suas medidas específicas da sua engenharia, 12 portas de acesso, portas respeitadíssimas, onde todos queriam passar por elas, como era o caso da Porta Formosa, onde a Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que era uma porta onde todo mundo tinha o desejo de se passar por ela. Era a porta principal que daria acesso ao átrio dos gentios e também ao átrio das mulheres. Mas haveria algumas portas onde quase ninguém se passaria por elas. Por quê? Pela sua dificuldade de acesso. Exemplo de uma porta como essa era a porta oriental, que era uma porta que ficava no fundo, e pela dificuldade de acesso quase ninguém se passava por ela. Os filhos de Coré, os cantores do Salmo 46, cantavam e cantavam nessa porta. Por que cantavam nessa porta? Pelo simples fato de serem filhos de Coré. Quem era Coré? Coré foi o homem que se levantou contra Moisés e Arão,
a fim de tirar o legado sacerdotal que havia sido dado e entregue a eles, a fim de tirar a cadeira de honra, a fim de tirar a posição de autoridade, de estar à frente de mais de 3 milhões de hebreus que caminhavam rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Tanto era o preconceito que quando o sacerdote líder, o sacerdote mor, o grande sacrificador, for escolher onde deveriam se posicionar, eles colocaram eles para cantar na porta oriental, como que dizendo: vocês até vão cantar, mas na porta onde vocês vão cantar, ninguém vai lhe dar atenção, ninguém vai parar para lhe ouvir, porque vocês são filhos de Coré. Os moseístas diziam isso: eu vou parar para dar atenção, para ouvir um homem que os seus pais não tiveram nem direito a um sepultamento digno. Eu vou embora, eles não merecem a minha atenção. Tamanho era o preconceito que era dado sobre os filhos de Coré. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai matar Coré, Datã e Abirão, porque vai se levantar contra o ungido do Senhor, simplesmente vai abrir a terra e vai engolir Coré, Datã, Abirão e mais uma equipe de 250 mil homens que se levantaram contra Moisés e Arão e contra o legado sacerdotal que havia sido posto sobre eles. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo de número 28, verso 11, que Deus vai matar Coré, porém vai deixar os seus filhos viverem. Porém eles vão viver debaixo de um grande preconceito. Mas a história vai dizer que certo dia, uma nação da Síria estava ameaçando invadir Jerusalém. Então os agricultores estavam colhendo o fruto da terra antes do tempo devido e determinado, porque pensavam consigo: o exército que está vindo aí é poderoso, vai colocar fogo em tudo e não vai sobrar nada. Então certo dia se reuniram dentro do templo para orar. Olhe para quem está do seu lado e diga: eles se reuniram no templo foi para orar. Eles não se reuniram no templo para ver quem tinha a melhor eloquência, quem tinha a melhor dicção, quem pregava melhor. Eles não se reuniram no templo para ver quem cantava de forma mais equilibrada, com a voz mais afinada. Eles não se reuniram dentro do templo para ver qual a igreja tinha mais dizimista no seu membro e dentro da sua membresia. Não, eles se reuniram dentro do templo foi para orar. Aleluia. Então chamaram os levitas para cantar. Então as equipes de levitas se posicionariam. Uma equipe viria sobre os degraus e cantava o Salmo de número 40. A outra viria sobre o degrau e cantava o Salmo de número 23. O outro cantaria o Salmo de número 91. Porém a Bíblia vai dizer, e a história vai ratificar, que em um certo momento da história vai se acabar as canções e vai se acabar os levitas. Então vão trazer a memória e vão se lembrar dos filhos de Coré que cantavam na porta oriental, onde não tinha ninguém ouvindo. Então se obrigaram a chamá-los para cantar. A Bíblia vai dizer que eles vão se apresentar e vão passar a cantar o Salmo de número 46, que é deles. Eles se posicionaram no degrau devido, na porta principal, formaram uma fila e começaram a cantar o Salmo de número 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transbordem para os meios dos mares, ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e por essa razão não será abalada, porque o santuário dos Altíssimos está lá.
Deus está no meio delas e por isso não será abalada. Deus ajudará ao romper do amanhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Vocês estão com medo do inimigo que está se aproximando, estão pensando em pedir reforço, ajuda a Faraó, se esqueceram dos benefícios dados no deserto, e que eu quebrei o braço de Faraó e ele não pode fazer nada. Descanse em mim, tranquilize a sua alma, porque se o exército vier armado, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros, o fogo. O verso 10 é Deus usando um deles em profecias. Flávio Joséfo vai falar de forma bem específica acerca disso. Deus vai se agradar tanto da canção, que vai entrar em um deles e vai usar em profecia. Ele com muita autoridade vai passar a dizer: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Pastor Roberto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra, serei exaltado entre as nações. O povo entendeu a mensagem pregada, se puseram em pé e disseram: é verdade, Deus é mais poderoso e não tem por que ficar com medo. Então todos eles se levantaram, formaram um único coro e passaram a dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O detalhe do texto é que foi Coré que se levantou em uma atitude de rebelião contra Moisés e Arão. Mas agora os seus filhos estavam pagando pelas consequências dos seus pais, pelo posicionamento no meio das situações da vida dos seus pais. Quem sabe você adentrou esse santuário hoje, indagando, dizendo: alguém disse para mim que eu vou acabar igual meu pai, porque meu pai casou 2, 3, 4 vezes e nunca foi feliz emocionalmente. Eu estou passando com crise no casamento, estou chegando a pensar, chegando a acreditar que da mesma forma que aconteceu com os meus pais, vai acontecer comigo. Quem sabe alguém disse para você, porque os seus pais morreram fazendo uso de drogas, do crack, da maconha, você acabou de sair de lá, e alguém disse para você: é só 6 meses, vai voltar a vender tudo que tem dentro de casa para alimentar o vício, vai acontecer a mesma história. Quem sabe os seus pais nunca conseguiram desenvolver ministério, pregavam aqui dentro durante 6 meses e despregavam lá fora com atitudes e um posicionamento errado, e alguém está dizendo para você: eu já sei do desenrolar da sua história, você veio, já voltou, não quer nada com Cristo, eu já sei o seu futuro. Quem sabe os seus pais nunca conseguiram dar uma vida digna para sua mãe, para você mesmo, sempre viveu devendo, sempre morou de aluguel, sempre viveu com o nome no Serasa, no Sepróquio, e alguém olha para você e vai dizer: você é auxiliar do servente, não tem um autoconhecimento, não tem oportunidade, vai acabar igual seu pai, mendigando por esmola. E quem sabe isso lhe preocupa, e o diabo argumenta no seu subconsciente dizendo: ei, olhe para a história do seu pai, olhe para a ruína dos seus pais, olhe para os pecados dos seus pais, olhe para o fim trágico dos seus pais, vai acontecer o mesmo com você, e você tem medo dessa realidade. Vamos entender algumas verdades aqui. No Velho Testamento existia algo chamado maldição hereditária. O que é isso, Eduardo Sabim? Maldição que passava de filho para pai, de pai para filho. Isso até a 4ª geração, cada geração composta por 100 anos. Se o pai pecasse, o filho pagaria. Se o filho não pagasse, os netos pagariam. E isso iria até a 4ª geração. Isso era regra, não fugia disso.
Por isso você vai ver no Evangelho de João, capítulo de número 9, onde os discípulos vão indagar a Cristo dizendo: ei, quem foi que pecou? Os seus pais? Ou foi você mesmo? Para que você nascesse com essa imperfeição física. Cristo responde a indagação de forma categórica, dizendo: ei, não foi ele, muito menos os seus pais. Tudo isso sobreveio sobre ele, para que nele e através dele a glória do Filho de Deus seja materializada, glorificada, exaltada. Isso não é fruto do pecado. Em Ezequiel a Bíblia vai dizer, capítulo de número 28, verso 11, que o pai não pagará pelo erro dos filhos, e nem o filho pagará pelo erro dos seus pais. Porque no Calvário foi quebrada toda a maldição hereditária. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. No Calvário foi quebrada toda a maldição hereditária. Agora passou a ser construída uma regra imutável que as pessoas chamam de sorte. Mas não existe sorte, tudo é baseado na lei da semeadura. Aquilo que você semear em terra, você vai colher. Entenda, você não precisa ter o futuro que os seus pais tiveram. Já disse o filósofo: faça escolhas agora, e as suas escolhas farão você amanhã. Você não precisa morrer nas drogas como quem sabe morreu os seus pais. Você não precisa se separar como quem sabe se separou os seus pais. Você não precisa viver sem desenvolver uma vida real, da plenitude, da experiência com Deus que os seus pais não desenvolveram. Você é livre para escolher ser aquilo que você quiser, e aquilo que Deus projetou para você. Aleluia, aleluia. Eu vou profetizar, porque a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, quando de braços abertos ele disse: telestestai, missão cumprida, está consumado. Você é livre para escolher ser aquilo que você quiser. Até porque maldição não pega em crente. Obra de feitiçaria, macumbaria, olho gordo, inveja, não pega em crente. Eduardo Sabim fizeram macumba para mim, colocaram meu nome na boca do sapo. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou te responder agora. O sapo vai morrer, mas contigo não vai acontecer exatamente nada. Agora me ajude a pregar. Olhe para quem está do salão, diga para ele: essa promessa não vale para todos, só vale para quem é fiel a Deus, só vale para quem está escondido na cruz do Calvário, só vale para quem está no centro da vontade de Deus. E para esses, pode praquejar, pode falar que a extensão dos Gideões não vai dar em nada. A palavra final não vem dos homens, não vem da horizontal, vem da vertical, do Deus que quebra carros, grilhões. Alabacandaramachuia. Você é livre para entrar onde os seus pais não entraram. Você é livre para conquistar aquilo que eles não conquistaram. Você é livre para exercer o ministério que eles não exerceram. A escolha é sua. E Deus está usando os meus lábios em profecias para dizer para você que se até agora a história da sua família foi só tristeza, vergonha, você pode mudar essa história. Você pode fazer as coisas passarem a ser diferentes. Quem sabe você adentrou esse santuário hoje, já viu pessoas levantarem a mão, quem sabe alguém falou em línguas estranhas perto de você e você não esboçou nenhuma reação. Mas não é porque você é frio, gelado, não é porque você é alguém que nós podemos chamar de uma Brastemp, uma geladeira humana, não é isso. É que só Deus sabe a aflição da sua alma e a preocupação acerca do futuro. Mas eu vim aqui como profeta para te trazer uma palavra que vai mudar a sua história. E eu vou profetizar para quem estiver de mão levantada. Levante as duas mãos para o alto, levante. Levante e não baixa. Ajumi kela manduri bicaçoa. Ajuli mire candori binaia candori bichaya. Jola manduri bicala manduri assé. Alabarumi cala manduri asseia. Eu profetizo
isso que toda maldição da sua família hoje está sendo quebrada. É daqui para frente, é daqui para o futuro, vai ser diferente com você. Os seus pais não gozaram de uma faculdade, você vai se exercer o ministério e também a profissão. Os seus pais se separaram, você não vai se separar. Os seus pais não tiveram ministério, você vai ter. Aonde os seus pais não entraram, você vai entrar. O que eles não fizeram, você vai fazer. Alabarumi calamanduria cheia, jolamanduria seremi jolami calamanduia. Porque assim diz o Senhor para ti: você não vai morrer nessa angústia, nesse anonimato, nessa injustiça. Por que, Eduardo Sabim? Jesus está vindo aí. Você não entendeu, vou falar de novo. Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí para quê? Para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Deixa eu ver. Só quem acredita, joga as duas mãos para o alto, abre essa boquinha santa e faça aquele barulho de glória que o diabo não gosta. Mas olhe para mim, porque avivamento sem Bíblia não pode ser avivamento. Então vem comigo, eu vim falar da Bíblia. A Bíblia tenta descrever Deus em algumas linguagens. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem animal. Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem conjugal. Ele é o marido de Israel. A igreja é a noiva do Calvário, a noiva do Cordeiro. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem botânica. Ele é a rosa de Saron, lírio dos vales. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem astrônoma. Ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem profissional. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem agrícola. Ele é o grão de trigo que precisa morrer para frutificar. A Bíblia tenta descrever Deus em linguagem paternal, porque Jesus disse: orai dizendo: Pai nosso que estás no céu. Gálatas 4 verso 6, Paulo vai dizer: orai dizendo: Abba Pai. Abba Pai é um vocábulo ligado ao aramaico, que traduzido quer dizer papaizinho, papai querido. Mas os filhos de Coré vão usar uma linguagem diferenciada, uma linguagem militar. Eles vão dizer que o Senhor é o Senhor dos exércitos. O interessante é que o texto não está no singular, está no plural. Não é Senhor de um exército, não é Senhor do exército. O texto vai dizer de forma categórica: é Senhor dos, é Senhor dos, é Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Deus tem 3 exércitos. O primeiro exército é conhecido e é chamado como os anjos, seres criados para nos servirem. Existem anjos criados para adoração, outros para distribuir e entregar recados. Existem anjos que foram criados para o combate com as trevas. A Bíblia vai dizer que certo dia Senaqueribe vai se levantar contra Ezequias. Deus vai sair em defesa de Ezequias, vai simplesmente dar a ordem para um anjo vir defender a causa do Senhor. E esse anjo vem com a espada desembainhada. Em uma única noite ele vai levar a óbito mais de 185 mil assírios. A Bíblia também vai dizer que 2 anjos vão ser enviados até Sodoma e Gomorra, a fim de salvar Ló e sua casa da destruição que viria sobre eles. A Bíblia também vai dizer, no livro de Daniel, capítulo número 10, que Daniel vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor. A oração de Daniel havia sido ouvida desde o primeiro dia,
Mas a Bíblia vai dizer que na região da Pérsia havia potestades, há milícias que bloqueavam o acesso. E Gabriel, que era anjo distribuidor de recados, olhou a barreira e disse: vou passar ali? Vou nada. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel não cessou de orar, não parou de orar. E no 21º dia, Deus não resistiu à oração de Daniel, se levantou do trono e disse: ei, Miguel, resolve para mim. Agora perceba, agora Miguel vai resolver a história. Segundo a história, Flávio José vai falar que quando Satanás vai ver a face de Miguel, ele vai sair da frente, porque ele vai trazer à memória o combate que houve na eternidade, aonde ele se rebelou contra Deus e foi expulso, e lá no céu não se achou mais. Ele vai sair da frente, o acesso vai ficar livre. E agora vem Gabriel na frente, Miguel no meio, e a resposta de Daniel atrás. É Miguel na frente, Gabriel no meio, e a resposta do profeta atrás. É Miguel na frente, Gabriel no meio, e a resposta dos irmãos da extensão dos Gideões no Mato Grosso do Sul atrás. Alabarucheiocoa. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele: a sua vitória está viajando para cá hoje. Pastor Roberto, a sua vitória está viajando para cá hoje. Osmarino, a sua vitória está viajando para cá hoje. Eu não sei há quanto tempo você tem orado, eu não sei quantos demônios o diabo enviou. O que é que eu sei? Eu sei que a sua vitória está chegando, está chegando, está chegando aí. Quem acredita e pode levantar as duas mãos para o alto e extravasar para adorar. Aleluia. O segundo exército se chama natureza. A natureza foi um exército posto por Deus para ficar na defensiva. Deus deu a ordem à natureza de não atacar ainda. Você vai ver a injustiça dada à natureza. São quilômetros e quilômetros de lixo espacial. A Amazônia sendo destruída dia após dia. É a terra que não suporta mais conceber e dar alimento para mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra, e receber em troca a sua ingratidão e os seus lixos. Mas a natureza está na defensiva. Você vai ver que em Apocalipse, depois que a trombeta vai soar e a igreja vai embora, é a própria natureza que vai punir a sociedade pecaminosa pelas suas escolhas. São estrelas que caem em águas, montes que se transportam para outros lugares, águas que se transformam em sangues. É a natureza que está atacando agora e punindo a sociedade por suas escolhas erradas. Eduardo Sabim, o que é que Deus está esperando para dar notícia, para dar ordem à natureza de sair da defensiva e partir para o ataque? Eu te respondo. Melhor, você vai me ajudar? Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, para que ele possa entender. Diga: sabe o que é que Deus está esperando? Diga mais forte: sabe o que é que Deus está esperando para dar ordem à natureza? Eu vou falar, e se você não der glória, você está feio na foto. Deus está esperando a trombeta soar, e eu e você irmos embora. Você não entendeu? Aleluia. Alguém faz piada de você, diz que você é quadrado, e quando te falarem isso, levante a cabeça e dê um sorriso,
Porque é melhor ser quadrado e ir morar no céu do que ser redondo e ir rolando para o inferno, meu filho. Nós não abrimos mão do princípio da palavra. Entre essa deturbação dos valores, onde o caminho estreito ficou simplesmente largo, nós vamos ficar com o caminho estreito, o caminho que há pedras, que é feito de cruz, de sangue, mas que leva ao céu. Mas um dia vão te procurar, vão querer participar do congresso dos quadrados, chamado Extensão dos Gideões. Vão querer fazer parte da mocidade dos quadrados, mas eles não estarão mais presentes. Vão querer cantar no ciclo de oração das irmãs quadradas, mas elas não estarão presentes. Até vão querer ouvir o pregador quadrado do Eduardo Sabim, mas eles vão se frustrar porque ele não vai estar presente. E alguém desviado, conhecedor da verdade, vai dar o recado dizendo: sabe o que é? É que Jesus veio levar os quadrados para eles morarem com ele na glória. Eles foram para casa. Entenda, meu querido, o céu paga tudo. Vai valer a pena chorar, vai valer a pena ofertar, vai valer a pena congregar sozinho, sem apoio, vai valer a pena ficar no anonimato. O céu não pode ser comparado. Quem sabe a rua da sua casa não foi asfaltada ainda. Meu filho, relaxe. A rua que você vai andar é de ouro. O muro da sua casa nem rebocado foi, mas fique tranquilo, lá vai ser de jaspe e cristal. Alabaruicanduia seremijoa, alamanduri bicalamanduia. Alguém acha que é bobeira fazer congresso? Alguém acha que é bobeira pregar? Alguém acha que é exagero seguir os princípios da palavra em um mundo moderno? Mas nós estamos fazendo um congresso para dizer: ainda é tempo de se arrepender, porque Jesus está vindo aí para nos levar para casa, para casa, para casa. Deixa eu ver quem vai para casa, deixa eu ver. Só quem vai para casa, abre a boca, meu filho, joga as duas mãos para o alto e faz aquele barulho de glória que enaltece ao nome do Pai, que vai nos levar para casa. Eu vou correr. O terceiro exército é o mais utilizado na atualidade. Aleluia. Desde que Satanás, Lúcifer, se rebelou, foi expulso do céu, ele sempre declarou guerra. Ele nunca desistiu de lutar, mesmo sabendo que ele é derrotado. Unânime, declarado, assumido. Deus traz a luz, ele traz as trevas. Deus planta trigo, ele joga joio. Deus traz amor, ele traz a contenda, a mentira. Ele disse: eu até caí, mas eu quero o segundo round. Eu quero guerra. Eu vou parafrasear para que você entenda. Satanás vai se preparar, vai se armar até os dentes para o combate com as luzes, e vai fazer uma pesquisa para entender qual era o armamento de Deus Pai, o grande Yahvé, o grande Elohim. Ele vai ficar assustado, porque quando ele vai visualizar, eu estou parafraseando, ele não vai ver Deus armado com grandes armamentos, não, com bombas nucleares, não. Deus simplesmente está brincando com o barro, amassando o barro, mexendo no barro, e ele mistura a glória no barro, e a glória no barro, e dá um contato, e ele começa a amassar, e diz: o que é isso? Ele nunca disse que nós éramos como um deles. Agora ele amassa o barro e diz: ei, vocês são como um de nós, imagem e semelhança. Que exército é esse? Agora me ajude. Olhe para quem está do lado e diga: esse boneco de barro é você. Esse boneco de barro é você.
Esse boneco de barro é você. Você é o exército. Você é a arma que Deus vai usar para tirar as almas que caminham em passos largos ao inferno. É você, é você, é você, é você. Deixa eu ver quem entende que foi chamado, selecionado para esse exército. Deixa eu ver. Mas por que Deus escolheu a nós? Porque dos 3 exércitos que eu disse aqui, nós somos os mais fracos. A natureza não peca, os anjos também não degrinem os princípios da palavra, não cometem imoralidade. Os anjos não se atrasam, os anjos não visam posições eclesiásticas, os anjos não priorizam ter do que ser. Os anjos não compram acima da possibilidade de pagar no final do mês. Os anjos não desejam ter mulheres dos outros, sentar em cadeiras que não é sua, tomar posições que não é sua. Mas por que Deus escolheu a nós? Por quê? Folhei a Bíblia e me mostre na Bíblia um anjo que foi cheio do divino Espírito Santo. Parece que eu vejo os anjos olhando, dizendo: o que é que Deus viu no Eduardo Sabim? O que é que Deus viu no pastor Roberto? O que é que Deus viu no Luciano? Para escolher a eles. Porque os anjos quiseram, desejaram pregar o evangelho e Deus não deu a eles esse privilégio. Perceba na Bíblia, Atos capítulo 9, Paulo, ainda Saulo, vai cair cego e vai dizer: pega para mim. Não, manda chamar Ananias para orar por você. Um anjo vai descer até Cornélio e vai dizer: ei, rapaz, você é um camarada, gente boa, as suas ofertas foram aceitas, prega para mim. Então não, manda chamar Pedro. Porque os anjos desejaram pregar essa palavra, semear a semente do evangelho, e Deus não deu a eles. Mas mesmo sem merecer, mesmo sem méritos próprios, Deus escolheu você. Responda para mim, como você lidaria com uma situação de isolamento, de ser abandonado? Se você visitasse a casa de um grande amigo seu, pastor, ele não te chamasse para adentrar a sua casa, não te desse um banco para você se assentar, não lhe desse um copo de água, um pedaço de pão, não lhe cumprimentasse com bom dia, boa tarde, boa noite, como você se sentiria? Porque é isso que acontece nas nossas reuniões. O Espírito Santo se move em nosso meio, zigue-zagueando, e nós não notamos a sua presença. Tem gente aqui que já se comunicou com o mundo inteiro através do WhatsApp, Facebook, Messenger. E eu lhe pergunto: você já conversou com o Divino Espírito Santo hoje? Ele está em nosso meio querendo ser visto, querendo ser contemplado, tocado, adorado. E nós focamos tantas coisas: a liturgia do culto, a exegese, a hermenêutica do pregador, a voz e a afinação do cantor, e não notamos a sua presença. Mas hoje, nessa noite, Ele está aqui, dizendo: se você quiser, eu ainda quero te usar. Se você quiser, eu ainda quero fazer morada dentro de você. Se você quiser, eu ainda quero te encher do meu Espírito. Se você quiser, eu ainda quero te batizar e te encher de poder e autoridade. Se você quiser, eu ainda posso te levantar como missionário. Se você quiser, eu ainda posso te libertar. Se você quiser, eu ainda posso mudar a sua história. Mas é se você quiser. Apocalipse 3:20, ele bate, mas não arromba.
O Espírito Santo é um cavalheiro. E nessa noite ele está aqui, dizendo: eu quero entrar. Abre para mim entrar. Abre para mim te dar uma experiência. Abre para mim te levantar. Abre para mim te dar cânticos espirituais. Abre para mim te dar uma mensagem profética cristocêntrica. Abre para mim abrir o céu e me revelar a você. Corações estão duros, as portas estão fechadas. Nós estamos igual à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas menores da Ásia. Se Deus pede para abrir, é porque Ele está para o lado de fora. Será que o seu casamento está em crise porque o Espírito está para o lado de fora? Será que o seu ministério ainda não decolou porque Deus está do lado de fora? Será que a sua vida conjugal ainda não tomou rumo e nem raiz, porque você colocou o Espírito Santo do lado de fora? Mas calma, não se martirize. Ele ainda te dá a oportunidade de abrir a porta e dizer: entra, Espírito Santo, vem fazer morada. Aleluia. Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus. O diabo tem inveja de você, porque ele pecou uma vez, fez a sua escolha e o seu livre-arbítrio foi consumado. Para ele é irrevogável. Agora o que ele não aceita é que você cai 1, 2, 3, 4 vezes, continua caindo todos os dias, e Ele não deixa de te amar, Ele não deixa de estender a mão para você, e mesmo cheio de falhas, imperfeições, mesmo traindo a Cristo, a palavra, se você se arrepender, Ele ainda quer te usar e te levar para o céu. Ele não aceita. Ouça esse conselho: não troque aquilo que Deus te deu. O Espírito Santo move o meu coração a falar algo aqui. Escute. Cuidado com a Jezabel, que vai no armário de Rebeca, coloca a saia de Rebeca, perfume de Rebeca, faz o coque de Rebeca, parece Rebeca, mas é Jezabel. Cuidado com Salomão, que não é Salomão e é Acabe, que faz o penteado de Salomão, gravata de Salomão, o sapato brilhoso de Salomão, prega como Salomão, parece Salomão, mas é Acabe. Não troque aquilo que Deus te deu, não troque a comunhão com Deus, não troque o ministério, não troque a chamada. Escolha ficar com a palavra, escolha estar no centro da vontade de Deus, escolha ouvir o meigo Espírito Santo. Mas tudo está ligado à renúncia. Eu não nasci no berço cristão, mas eu cresci nele. Mas Deus não era o meu Deus, era o Deus dos meus pais. Eu fiz tudo que eu quis da minha vida, e a minha vida estava sempre interligada a um sonho, de ser jogador de futebol. E eu vivi em prol disso. Deus não era a prioridade. Quando eu tinha tempo eu ia para o culto, quando eu tinha tempo eu pensava em Deus, mas Deus não era a prioridade. Até que um dia, dos 16 para os 17 anos, Deus não usou profeta, Deus falou diretamente comigo, porque eu não dava ouvido aos profetas. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava dentro de casa, arrumando uma mochila para ir treinar, se preparando para jogar a Copa São Paulo, que é um dos maiores campeonatos de base do Brasil, com um sonho na palma da minha mão, com um empresário, patrocinador, usando a camisa de número 10 do Coritiba Futebol Clube. Tudo que eu sonhei na palma da minha mão, com moral, status.
E Deus disse comigo: ei, até aqui você fez o que você quis da sua vida, mas agora você vai ter que escolher. Se você for adiante com esse sonho, você vai ter fama, sucesso, status, a tua foto, a sua imagem vai estar em todos os meios de comunicação. Agora tem duas coisas que você vai abrir a mão aqui agora, porque eu não vou te dar. A minha presença e a minha glória você não vai levar com você. Agora, se você tiver coragem de renunciar ao sonho da terra para sonhar o sonho do céu, se você tiver coragem de renunciar o sonho dos homens para sonhar o sonho de Deus e viver aquilo que eu projetei para você, eu te levanto na terra e você não mais representará um clube de futebol, nenhuma marca esportiva. Você vai representar simplesmente o céu na terra. E eu vou te levar para os quatro cantos dessa terra, vou te fazer pregador, vou te encher do meu espírito, mas você vai ter que escolher. E eu só estou aqui ministrando no 4º Congresso Internacional dos Gideões Missionários, no Mato Grosso do Sul, cidade de Terenos, porque eu escolhi ficar com a glória e com a presença. Porque a fama passa, o dinheiro passa, a imagem também passa, mas a glória permanece, a presença permanece. Fique de pé por gentileza. Obra missionária, renúncia. Você que tem chamada para ir para o campo missionário, ouça essa verdade. Sem renúncia é impossível se chegar lá, exercer um ministério respeitado, ter as promessas materializadas. Você, quem sabe, vai ter que renunciar o seu tempo e navegar um pouco menos na internet, e vai navegar um pouco mais nos 66 livros da Bíblia. Você, quem sabe, vai ter que abrir mão de alguns momentos de lazer para ter particulares com Deus. Você vai ter que abrir mão de sonhos da terra para sonhar os sonhos do céu, para que Deus possa te enviar, para que Ele possa te encher, te preparar e usar você para que vidas sejam resgatadas, intermédio da sua vida, da sua pregação, do seu louvor, do seu testemunho. Quem sabe você não tem ministério para ir para o campo missionário, mas você é um missionário que está em casa, que Deus te deu uma profissão, que Deus te deu condições financeiras, e quem sabe você vai ter que renunciar alguns detalhes ligados ao seu conforto para investir, patrocinar missionários e levar pessoas a terem um conforto e uma tranquilidade para se pregar o evangelho em outros lugares onde você não pode ir. Aleluia. Conta-se um testemunho de um homem, eu já vou encerrar, que Deus disse a ele: você vai ganhar milhões e milhões de pessoas. Te levantei como missionário. No final da sua vida, ele estava na velhice, ele parou para fazer uma retrospectiva, trazer à memória o seu histórico de vida, e ele passou a se lamentar, chorou muito, porque ele disse: Senhor, o Senhor não cumpriu, porque eu lembrando, eu só ganhei um camarada, e cadê os milhões e milhões de pessoas? Aí Deus disse a ele: quem foi que você ganhou? Ele disse: eu ganhei Billy Graham, um dos maiores ganhadores de almas da história. E Deus disse a ele: cada alma que Billy Graham ganhou, desses milhares e milhares, você tem parte em todas elas, porque você ganhou aquele que ganhou milhões e milhões de pessoas. Deus te chama para renunciar. Aleluia. Nós vamos orar. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Pegue na mão. Deus está falando com você, você precisa renunciar. Você sabe aquilo que você precisa renunciar, o que é. Você sabe. Você sabe. Reflita sobre isso. O Espírito vai te dar força para renunciar aquilo que te atrapalha. E Deus vai te enviar para o campo missionário. E vai te levantar como profeta. E se você não tem chamada para ir, Deus vai te dar condições para patrocinar pessoas que vão para o campo missionário e vão fazer a diferença. E você terá parte em cada alma que eles vierem a ganhar. Antes de orar, eu quero perguntar: alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus como Senhor da sua vida aqui? Se você sabe alguém que não é evangélico aqui, pergunte para ele, evangelize ele, dizendo:
Se você quiser, eu vou para frente com você. Há alguém entre nós que não é evangélico que queira aceitar a Jesus? Aleluia. Evangelize, evangelize. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Se não há ninguém, nós vamos orar. Levante a mão unida com o seu irmão, com a sua irmã, nós vamos orar. Meu tempo já esgotou, eu preciso orar. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que esquadrinhe os corações aqui agora. E onde houver alguém que, quem sabe, ferido, machucado, mas que tem uma chamada missionária, que tem uma chama pulsando dentro de si, que pensou em, quem sabe, parar com tudo, desistir do ministério, da chamada, renove ele aqui nessa noite. Traga a ele a concepção que quem o chamou, que quem o vocacionou foi o Senhor. Deus, traga à memória as promessas que um dia foram feitas e faça ele entender que quem o Senhor chama, o Senhor se responsabiliza, o Senhor cuida. Renove a chama que estava quase se apagando, inflame a alma, acenda novamente. Levante missionários que vão para o campo, levante missionários que vão ficar aqui e vão patrocinar aqueles que irão. Alabarumi kalamanjuri minaya, ajuliminara mikojo bekando, alabajuri mide, alabachu keshuri mindere mikaia. E aonde houver alguém que acredita em palavra profética, eu profetizo que Deus te renova hoje, que Deus te levanta hoje, que Deus te dá unção hoje. Recebe aí, vai. Recebe aí, vai. Recebe. 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 Alabaru xeri micaia. Ojolamanduri micaia. Ojolamanduri micaia. Recebam a apoteose da glória de Deus para cantar e pessoas serem libertas. As coisas passarão a ser diferentes. Deus vai revestir vocês de poder, de autoridade. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo quando vocês cantarem, porque Deus está ungindo as cordas vocais, lhe dando autoridade, poder, graça, unção. Recebe, 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 recebe. Eduardo Sabim, cadê a ética? Falta de ética é pregar heresia, é falar mentira. Se a glória desceu, quebra esse protocolo, mergulha, recebe.